Pastor Henrique Vieira, que deveria ser o presidente da Câmara dos Deputados. Vamos ver ele aqui só para encerrar a nossa live, meus queridos e queridas. Vamos embora. Crítica com relação ao arcabouço fiscal e ao ajuste fiscal. É uma lógica que diminui o tamanho do Estado na garantia de direitos fundamentais para o nosso povo. Com relação à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu quero destacar o trabalho do nosso partido na Comissão Mista de Orçamento, porque determinadas despesas não podem ser congeladas ou contingenciadas. Nós trabalhamos por isso, muito por meio da professora Luciene Cavalcante, nossa deputada federal, e esse é um ganho que eu quero destacar aqui, porque, veja, por esse trabalho que o pessoal participou e articulou, não pode ser contingenciado apoio a populações indígenas, programa de proteção aos defensores dos direitos humanos, não pode congelar ou contingenciar despesas relacionadas à proteção a crianças e adolescentes ameaçadas de morte, proteção de vítimas e testemunhas ameaçadas, o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente, o Fundo Nacional para o Idoso, a prevenção e a mitigação de desastres naturais. Isso é articulação política, isso é capacidade de diálogo para que despesas tão fundamentais como estas, proteção de crianças ameaçadas, que despesas assim não podem ser congeladas, contingenciadas, cortadas ou suprimidas. Outro ponto fundamental: aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar para a promoção de segurança alimentar e nutricional, algo fundamental para combate à fome, soberania alimentar, para fazer chegar alimento nas cozinhas solidárias. Esta despesa não pode ser contingenciada, além de educação superior na rede federal de ensino. Então, são contribuições que o nosso partido tem à Lei de Diretrizes Orçamentárias, colocando determinadas despesas que, de tão fundamentais para o nosso povo e para a nossa gente, não podem ser congeladas, cortadas ou contingenciadas. Estou falando de despesas relacionadas à soberania alimentar e combate à fome, à proteção de defensores de direitos humanos, à proteção de crianças e adolescentes sob ameaça de morte. São despesas que lá na ponta, se contingenciadas, podem provocar risco de morte para tantas pessoas. Agora, no debate geral, econômico e fiscal, o pessoal que vota favoravelmente à LDO, porque se ela não for votada, paralisa o governo, porque conseguimos incluir pontos importantes na LDO, mas tem um problema que o arcabouço fiscal gera. A lógica do arcabouço fiscal é uma lógica antipopular. Sim. Porque você cria um teto de 2,5% para a ampliação de despesas públicas. Isso é complicado. Você pega a receita de um determinado ano, o crescimento dessa receita para o outro ano. Esta variação só pode crescer até 2,5% de despesas obrigatórias, de gastos. Isso é uma questão grave, porque na nossa composição orçamentária, tem despesas que são vinculadas, por exemplo, o salário mínimo e todos os benefícios atrelados ao salário mínimo, e, além disso, o piso constitucional da saúde e da educação. Então, pensa comigo, se a receita sobe bastante e esses gastos necessariamente sobem bastante, isso não vai caber dentro do limite do próprio arcabouço. De duas, uma: ou você vai desvincular essas receitas
da saúde, da educação e do salário mínimo, ou você vai cortar de outras áreas, que é o que está acontecendo com esse ajuste fiscal. O arcabouço fiscal é um problema, é um tiro no pé, reduz a capacidade do Estado de garantir direitos fundamentais para o nosso povo num país profundamente desigual, com tanta gente com vulnerabilidade social. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente Marcos Pereira. Em 1 minuto, uma visão geral. Para nós, do PSOL, da Federação PSOL Rede, a melhor diretriz orçamentária a ser construída paulatinamente é não subordinar corte nas despesas primárias, essenciais, a ganhos do capital financiarizado, as despesas financeiras, juros e serviços da dívida pública, tudo que leva a um viés da ultraneoliberalização do orçamento público para os conglomerados privados, tidos como grande êmulo da economia brasileira, muitas benesses, para o orçamento público em programas sociais e direitos da cidadania, sempre a possibilidade de cortes, como debateremos agora na sessão da Câmara. Então, é preciso que a gente caminhe para um orçamento mais factível que ajude, essencialmente, não a enricar os já muito ricos, não para deixar de lado a taxação desses segmentos e dos grandes conglomerados, como fizemos ontem corretamente em relação às multinacionais, um mínimo de 15% de taxação para contas, inclusive em paraísos fiscais, de multinacionais que atuam no Brasil, foi um passo adiante, consentâneo com essa concepção. E, nesse sentido, vamos trabalhar agregando um elemento fundamental da última década, que é o cuidado ambiental. Isso tem que ser um elemento absolutamente prioritário quando pensamos nas diretrizes do orçamento, quando estimamos receitas, fixamos despesas. Sem o elemento do cuidado ambiental, estamos contribuindo para o colapso planetário e para a tragédia que atinge o Brasil. Secas extremas, inundações, tudo que sentimos na pele, na dor e que afetam, claro, como sempre, sobretudo os mais pobres. Obrigado, presidente. Certamente o assunto da ordem do dia neste parlamento, embora estejamos aqui reunidos para votar toda a questão orçamentária, é o debate do ajuste fiscal, porque este orçamento que se constrói e se apresenta para o próximo ano já vem marcado, mais uma vez, por uma lógica neoliberal de olhar as contas públicas e administrar o dinheiro recolhido com os impostos do povo brasileiro. E eu quero tratar também sobre este assunto. Há uma lógica neoliberal de ajuste fiscal a presidir o debate público sobre o orçamento e sobre a economia brasileira. Nós vivemos numa sociedade profunda e estruturalmente desigual, de uma concentração de renda que não consegue ser revertida, que há em determinados momentos alguns ajustes para melhor, mas a estrutura da sociedade brasileira segue sendo profundamente desigual. Mesmo com os avanços significativos e que precisam ser reconhecidos nas políticas sociais do governo Lula, a fome, a desigualdade, a precarização do trabalho continuam presentes na nossa sociedade. É exatamente por isso que, desde o debate do chamado teto de gastos e depois do arcabouço fiscal, a bancada do PSOL se posiciona contrariamente a uma lógica que deixa intocado a questão dos juros e da dívida. Obrigado, Creuza. Que bacana que você ganhou os livros, minha querida. Um beijão. E olha para os gastos públicos como algo a desequilibrar contas e, neste ponto, medidas restritivas e que retiram direitos. Agora, no último mês, nas últimas semanas, vimos mais uma vez um terrorismo financeiro por parte do Banco Central,
a aumentar mais uma vez os juros. Ao mesmo tempo, o tal mercado que paira acima da sociedade e parece não ter gente a compô-lo, está lá apresentando e mais uma vez pressionando, jogando dólar para cima, para pressionar que o Estado brasileiro, mais uma vez, pense o seu orçamento e a sua política econômica e fiscal para beneficiar o andar de cima, beneficiar os poderosos de sempre, aqueles que sempre estiveram no poder na nossa sociedade, retirando direitos dos mais pobres, daqueles que mais precisam que o orçamento público lhes garanta condições de vida. É exatamente por isso que neste plenário nós lutaremos contra essas mudanças no benefício de prestação continuada, que a troco de dizer que combaterão fraudes, dificultarão o acesso aos mais pobres desses benefícios necessários. Ao mesmo tempo, consideramos equivocada esta política do governo de recuar numa lógica que garante ganhos reais ao salário mínimo. Esses são princípios basilares que poderiam levar o governo Lula ao sucesso, mas podem se tornar um tiro no próprio pé se continuarem por este caminho. Por outro lado, as medidas que aplaudimos quando anunciadas no pacote de ajuste fiscal, a revisão dos privilégios dos militares, a lógica da cobrança sobre os maiores rendas e as grandes fortunas, o combate aos supersalários, tudo isso chega esta semana no plenário aqui da Câmara e do Senado, fragilizado. E isso é sinal que, mais uma vez, o lobby dos poderosos está agindo sobre esta Câmara e sobre esse Senado, sobre esse Congresso Nacional, que precisa olhar para o conjunto da sociedade brasileira e inverter a injusta forma como nós tributamos a nossa sociedade e a injusta forma como garantimos os direitos. Por fim, como professor que sou e como preocupado com as questões da educação, não posso deixar de mencionar que a mudança proposta no Fundeb, no fundo que garante o financiamento da educação básica, é muito perniciosa. A complementação da União, que deve ir para os municípios mais pobres e para os estados mais pobres, ao ser direcionada para a questão da educação integral, poderá ser apropriada pelos municípios. Obrigado. Poderá terminar na mão dos estados e municípios mais ricos, invertendo a lógica de enfrentamento à... Para ajudar como membra, Creuza, tem que ser no nosso Apoia-se, tá? apoia.se/Folha Democrata. Esse link aqui, clica lá e faz uma contribuição mensal que já nos ajuda muito. Desigualdade que o Fundeb e a complementação da União se prestam. Por fim, eu sigo sendo base deste governo por acreditar que ele é a melhor alternativa para nós defendermos a democracia e enfrentarmos a desigualdade. Mas esse governo precisa dar passos mais firmes nessa direção. Grande Tarcísio Mota. Fala pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.